Boa noite, pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aí no canal do DR. Estamos com a presença do nosso amigo Ricardo aí, do podcast Gremista de Coração. Seja bem-vindo, Ricardo, nosso canal aí. Valeu, um prazer estar contigo aqui, Éder. Show de bola. E aí, Ricardo, que a gente viu do jogo de ontem? Que dá para tirar do jogo de ontem? Além daquele gol, né, que o Breno, que é um Marte já na vida do Grêmio, né? Um gol de cabeça daquela situação ali, né? Sim. Eu até comentei ontem, né, sobre essa questão do gol. Não foi parecido, mas foi um pouco. Contra a Ponte Preta, nós tomamos um gol também de cabeça, mas foi de bola parada contra a Ponte Preta, né? E era o Chapecó no gol. O problema ali, na verdade, não tem sido, no meu ponto de vista, o goleiro, né? E sim a nossa zaga que falha na bola aérea, né? Então, Sim. ontem, reolhando, né, para ver, porque eu estava lá no estádio, acabei não vendo, de fato, quem tinha que ter pulado na bola, né? De novo foi o Jeromel. O Jeromel é um cara que falha bastante na bola aérea, né? Indiscutível, né, a qualidade do nosso mito, né, do nosso Jeromito, né? Mas na bola Sim. aérea ele acaba falhando. Não sei se de repente é por uma falta de treinamento dessa questão, né? Mas acredito que seja assim, né? Porque, como a gente estava conversando, tem essa falha é uma falha do Roger, né? Acaba sendo uma falha do Roger, né? Na bola aérea. É, é uma situação que, se tu lembrar um pouquinho, se a gente for um pouquinho ali atrás, a gente vê que lá em 2015 e 2016, essa situação já acontecia, né? Com o Roger também. E quando o Renato assume, todo mundo, o Roger montou o time pro Renato, né? Na cabeça, às vezes, de muita gente, né? Deixou pronto. Mas o Renato ajustou essa situação em que o Roger não tinha esse defeito, né? De marcação por zona, o Roger, Sim. e o Renato trocou a, a função, né? Trocou a situação para marcação homem a homem. E aí ajustou a marcação na bola aérea que acabou os gols de bola aérea, né? Sim. A gente vê, agora pensando, né, no que tu tá falando, 2016, a primeira vez que o Roger passou pelo Grêmio, né? Eu não lembro, eu acompanhei a parte da base do Roger, né? Quando o Roger treinava a base, e eu não lembro se isso também era um defeito que ele tinha lá na base também. Mas, de fato, como tu lembrou bem, né? Em 2016 nós também tínhamos esse problema e nós também tínhamos Jeromel, nós também tínhamos ali, eu não lembro quem é que era o companheiro de Jeromel na época, o Kahneman veio depois, né? Mas sim, a gente tinha Era o, esse mesmo problema por era o, tipo de o marcação. Assim Fred. como a gente tem outras qualidades, a gente acaba ganhando outras qualidades com o Roger. Essa foi esse defeito foi um dos defeitos que o Renato corrigiu, né? Eu lembro até que ele fazia uns Sim, treinamentos meio antigos, né? Mas resolveu o problema de bola aérea, né? bola aérea. Ali em 2016 o Jeromel teve vários companheiros, né? Na saída do. Não, acho que não, né? Foi antes, isso foi antes. Até o Grenal jogou Jeromel e Eraso, isso, né? Frickson Ah, o Eraso, Eraso, sim, sim. É, verdade. mas aí era Eu não lembro 15. bem agora. Mas 16, teve um ano ali que o Jeromel assumiu a zaga basicamente sozinho depois, né? No outro ano veio. Outro ano não. Acho que demorou uns 2 anos, né? o Agora não estou Jeromel, lembrado. O Rodolfo sai e o Jeromel entra, né? Isso, O exatamente, Rodolfo exatamente. sai, O Jeromel o chega. Jeromel assume. Isso aí, o Jeromel É assume depois do reserva, Rodolfo. E também nós tínhamos uma baita zaga, né?
ali, né? Sim, Apesar dos apesares, né? O Rodolfo, ele fazia a função direitinho, né? claro, claro. E aí depois o Jeromel assume com aí o Eraso entra. Em 2016, em 2015 o Eraso sai e aí o Grêmio não tem um companheiro. Aí chega o Cadu, aí chega aí Verdade. o Roger pede o Fred, que tá lá no Goiás. O Grêmio até Aham. faz uma mão para trazer o Fred, jogar no Novo Ah, Hamburgo tu lembra aí. bem? E aí acho que tinha mais um zagueiro que eu não tô me recordando agora. Eu não lembro Aí dos zagueiros da época ali, eu não lembro. aí o Kahneman chega no meio do ano. O Kahneman chega no meio do ano e assume com o Jeromel a zaga. Aí é história, né? É, aí dá match, né? Dá match, dá casamento perfeito, dá tudo de bom que a gente vê. Nossa, a gente Mas só que nem sabe aí explicar, né? Como é que pode esses dois aí. não tem. E aí o Grêmio é desclassificado até da Libertadores justamente nessas situações de bola aérea. Até o Bressan estava jogando também. Acho que foi o Bressan até que jogou contra o Rosário Central, se eu não me engano. Era o Ah, sim, Bressan sim, e é o verdade, o time do Jeromel. Bressan. Volta e meia o Bressan entrava, né? Entrava. E aí, se eu não me engano, o Bressan jogou aquele jogo contra o Rosário Central. Não me recordo aqui é, direito, mas eu acredito que ele jogou. E Sim. aí, depois entrou o Renato. Quando chega o Renato em 2016 ali, depois do jogo o Roger cai, joga o primeiro jogo com o Atlético Paranaense lá, ganha 1-0. Eu não lembro quantas partidas depois. Sei que o Roger cai contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. Aí entra o Renato. Chega o Renato e ajusta aquela situação ali dessa bola aérea que a gente está, mais uma vez. Não é? Daqui a pouco a gente pode estar dando uma reclamada. Mas ganharam de 5-1, mas Sim. vamos respeitar muito o Operário, mas não tem como, né? Não, não, não. Na verdade, são seis. Assim, ó, dá para contar bem, assim, seis, sete times, vamos dizer, que trariam perigo para o Grêmio, né? Nessa, nessa segunda divisão, né? Além de que Sim, o elenco do Grêmio é gigantesco, né? O valor, né? O valor do elenco valores. do Grêmio é gigantesco. Oi? É, pode concluir? Aham, isso é, daí então, tipo, é difícil, né? Digamos assim, jogar contra Tombense, jogar contra Operário, CSA, não, a gente não espera menos do que uma vitória, né? Não espera menos, né? E Sim. nós não vínhamos conseguindo. Nós, de fato, acho que agora a gente acabou encaixando, apesar do time, da gente sempre reclamar que o time não é o ideal, né, Éder? O ideal, né? Sim. Então, enfim, né? Enfim, É, mas, que- é, é que mas para começar, a gente não tá numa série que a gente quer, né? Eu acho que o problema do Grêmio exatamente. em si, eu tenho a minha opinião, né? Não é treinador. O Roger, para mim, minha opinião, é um bom treinador, só Sim. que tem peças muito, muito limitadas ali, né? Sim, Não tem sim, sim. jogadores Para mim é um que. excelente treinador. Para mim é um excelente treinador o Roger, assim como o Thiago Nunes é também um excelente treinador. Cara, falar em Thiago Nunes, eu tava olhando, ele tava falando ali, né? Esse dia eu tava olhando ele no Flow, tava no Aham, a podcast lá. entrevista dele, né? Cara, eu queria que esse treinador tivesse dado certo. Eu Sim. queria que Cara, o o que ele Thiago. fez no Atlético Paranaense aquele ano, né, meu? O que ele Aquele ano fez, que o nós que ele perdemos para ele, né? Nós perdemos para ele a Copa do poderia. Brasil, né? Na semifinal. Sim, sim. O que ele falou ali.
é exatamente a caricatura do Grêmio hoje. É o que a gente enxerga do Grêmio, o que estava realmente acontecendo com o Grêmio. Né? Sim, mas, Tu mas viu, enxerga... Éder, mas o que acontece também, o Filipão, né? O Filipão não aguentou, né? Saiu, imagina o Filipão, cara, tá destruindo, né? Então, para tu ver, né, como é que estão as coisas, né? É o que eu sempre digo aqui pro pessoal, né? Aqui nos nossos grupos, eu sempre digo, cara, o Roger, a gente tem que dar graças a Deus, o Roger ele tá aguentando firme. Pode ser que não seja o melhor treinador hoje. Não é o melhor, não é o melhor treinador. Mas imagina se esse ano nós tivéssemos trocado 4 vezes de treinador, como aconteceu ano passado. Né? A situação eu não não seria sou de essa que a gente está acordo. hoje. Né? Claro, É com o meu certeza. pensamento, obviamente, né? Mas tem gente que acha que não. Não, tem gente que acha que na segunda, terceira, quarta rodada, não, estamos só empatando, perdendo, tem que trocar. Cara, não tem que trocar. Não adianta. Não. Em primeiro lugar, os É, jogadores não foi ele que trouxe, né? sim, Para começar, eu acho que tá tirando leite de pedra sim, de muita coisa ali. Não tem como, os jogadores são limitados pra caramba. sim, É, sim. Sim. É o que ele sempre fala, né? Ele sempre diz isso, né? Os jogadores são limitados, enfim, o grupo é limitado, mas o grupo é limitado pensando numa Série A, né? Pensando numa Série A, numa Série B, esse grupo aí esse grupo precisa render para mais de metro, né? Esse grupo aí. Assim sim, como está rendendo agora, né? Imagina. tá começando a render, Imagina, né? né? O Operário tem uma folha lá de 300 mil reais, né? Nem sei se chega a tanto. Não tem como comparar, né? É, Então, meu ponto de vista, não tem como comparar. não dá, né? Não, é incomparável, né? Essas situações. Não tem como tu fazer uma comparação. Que pro torcedor é pro Grêmio ter atropelado todos os times da Série B, né? Em tese. Mas a camisa não vai subir. Não adianta, a camisa não Não, vai só entrar em campo e vai ganhar. Vai ter que jogar, vai não. ter que botar a bunda no chão, vai ter que dar carrinho, vai ter que se esforçar, porque é só dessa forma que. E foi cair a ficha depois, 10, 12, 13 rodadas depois, que começou Sim. a cair uma ficha. Ah, não, nós estamos numa Série B, nós temos que. Né, foi complicado pro Faltou, torcedor, né? sim, exatamente. O que faltou justamente ano passado, né? Faltou a questão do entendimento da nossa situação, apesar de ter um time que era cogitado para ser campeão, né? Então, apesar Sim, de ter um time cogitado para ser campeão, a gente demorou para entender a situação a qual nós estávamos, né? Uh, e posterior também a isso, tipo, a troca, né? A troca incessante de técnicos, né? Também ajuda muito. Lá em 2004, quando nós caímos, nós também trocamos 4 vezes no ano de técnico. Toda vez que está dando que tá dando problema, assim, a gente nota como a direção ela tá indecisa, né? A direção ela tem muita culpa no que acontece nisso, né, Éder? Porque a direção tu vê que ela fica indecisa e ela não sabe o que ela faz, ela não tem convicção nas escolhas, né? Então é complicado, né? É bastante complicado é, tu analisar, né? E tudo mais. Só que hoje, obviamente, né? Hoje é bola para frente, ajudar, torcer, ir na arena, fazer o possível para que a gente suba de volta, porque não é o lugar que a gente quer estar. Né? Então, eu vejo não é sobre o o lugar treinador é que. justamente como um jogador, né? O treinador, para mim, é o 12º jogador, né? Que se tu não der continuidade Sim. para ele, tu sabe que tu precisa dar continuidade com o jogador, né? Se entrosar com o time e tudo mais. Se tu não der continuidade com o treinador, não vai sair nada bom ali, né? Não tem como, né? Não tem como sair algo. E eu sou um cara que também não sou de acordo de ficar trocando, porque ali, ó, como nós estava falando anteriormente ali, quando o Filipão saiu, né? Quando o Filipão saiu, eu já. Agora caiu o boi com as cordas. Porque ele, Sim, de alguma forma, poderia. Se daqui a pouco tu olha assim, ó, se o Filipão
falou assim, ó, tira fulano, tira ciclano, porque senão nós vamos cair, tira. Sim. De repente, hoje, a gente pode estar pensando uma outra forma. Ah, mas hoje a gente não teria o Diego Souza, suponhamos. Mas será que a gente estaria na Aham. Série B? Então É. tem todo um contexto. Se o cara que Exatamente. conhece tá pedindo para fazer, aí então faz. Aí chega o Wagner Mancini, né? Chega o Wagner Mancini que eu também falei, todo respeito ao Wagner Mancini, mas ele não tem o tamanho do Grêmio. Ele Sim. não tem a altura do Grêmio. Não, Não adianta, não tem. não Não tem. tem. Aí tu O, e, o, o pior de tudo, o pior de todas as situações é tu chegar numa certa situação do campeonato, como nós estávamos ali nos últimos jogos, é torcer para Bragantino vir com reserva, é fazer cálculos. Ah, torcer para Bragantino chegar na final de Sul-Americana, porque aí ele vem com os reservas com nós, para a gente poder ganhar deles. sim, Torcer para o Atlético ganhar o campeonato 2 rodadas antes, porque ele vem com os sim. reservas com nós. Torcer para Aham. o Ah, Flamengo ir para a final. Ah, cara, sim. A gente queria oh, colocar a culpa em todo mundo, né? Menos fazer o nosso dever. mesmo fazer o Menos nosso fazer o nosso dever. dever, que era ganhar do Bahia, ganhar do Curitiba, ganhar do Juventude, né? A 15 gente queria minutos, que o 15 minutos de Atlético jogo a gente ganhasse estava lá. perdendo para o Bahia. É, É? Não, entendeu? não tem. Então Essa a aí eu gente acho culpou que todo mundo, menos nós, né? Menos a nossa parte a gente não podia fazer. nossa parte foi sofrível, cara. Foi complicado. Sim. Foi tu, Se o Juventude tivesse ganhado do Corinthians no último, na última rodada. Cara, nós não ganhamos do Juventude. Então, sabe? nós não Cara, que ganhamos decepção. Que na ano. primeira rodada. Mas a previsão era bem essa, assim, né? Tipo, por tudo que vinha acontecendo, né? Só eu não imaginava Sim. que nós poderíamos cair, até porque, cara, tinha muito time para cair ano passado. Tinha muito time, cara. E, Ah, e é os que estão hoje. Tu já viu a tabela do Série A? É os que sim, estão sim, sim, sim. hoje. Olha lá, ó, Juventude em último. Acho que é Cuiabá, Atlético Goianiense e o quarto ali para descer é o Fortaleza. E É, o o Fortaleza, Avaí sim, tá ali, ó. eram os que tinham que ter caído ano passado. O Fortaleza disputou até Libertadores esse ano, cara. E tá Pois lá, ó, é, tá cara, na imagina. derradeira pra cair. Então aí tu fica ali, porra, como é que nós não conseguimos ficar na Série A no ano passado? Sim. Sim, tinha Claro que acho que tinha 8 times para cair. Por isso que cara, eu tava muito tranquilo, assim, cara, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Só que faltou a atitude dentro de campo, né? Enfim, isso aí, o faltou. rebaixamento é a nossa maior dor hoje, porque a gente está aqui disputando uma coisa que não é nossa, Não é que não nosso. faz parte que não faz parte da gente, sabe? E a gente está aí, Sim, sim. a gente tá aí disputando isso aí, né? Mas vamos sair do Calvário, falta pouquinho. Falta pouco pra Vamos gente lá, né? sair desse Calvário. E vamos lutar pra gente sair, cara. Porque é sofrível. Bom, naquele jogo Eu acho que contra. assim, ó, vendo hoje, né? Eu vejo que a gente já tá fora, a gente já subiu, sabe? Só que, cara, o nosso Sim, elenco hoje, ele é quase 6 vezes mais do que o maior elenco da Série B, né? Em termos de valor, que é o Cruzeiro. Eu acho que o mínimo é a gente disputar o título, sabe? Ah, erramos no início e tal, não sei o quê, demoramos para encaixar. Concordo, ok. Mas, cara, a gente tem que chegar no final disputando com o Cruzeiro, pelo menos, o título, sabe? A gente não pode chegar no final querendo um quarto lugar, sabe? Tipo, cara, eu acho que isso aí não dá, sabe? Isso aí eu acho que não vai ser uma atitude tricolor, uma sim. atitude gremista, sabe? Então, é o que eu noto hoje, tá? Eu acho que a gente tem evoluído, eu sempre defendo essa tese, né? Que a gente evoluiu bastante, nós temos cada jogo aí, a gente vem evoluindo, principalmente depois aí
da contratação do Lucas Leiva, a gente sentiu isso, eu vi, né? Eu acho que a gente tem notado isso, né? O espírito mudou do time. O time antes era apático, era um time que não era aguerrido, né? Então hoje a gente vê que é um outro time em campo. O time dá carrinho na lateral, cara, sabe? Tipo, uma coisa que a gente não via isso aí. Então, mais ou menos nesse sentido aí. Deu Eu uma quero outra estar cara, no né? final aí do campeonato disputando títulos. Né? Quero muito. Eu vou. Que nem, da mesma forma que tu falou ali, eu já não queria nem estar disputando a Série B, para começar. Mas eu tô numa ânsia que eu quero subir, né? Daqui a pouco a gente começou mal ali e tal, beleza. Tu vai enxergando o campeonato, tu vai vendo, tu vai. O que tá acontecendo, né? Não, a gente não podia estar assim, poderia estar melhor, mas daqui a pouco tu vai vendo que o Cruzeiro não é um belo time, não. Mas parece que os caras se uniram. Ó, a gente vai Sim. subir esse ano e vamos. E todo time dá carrinho, todo time pega, todo time marca, todo time ataca. E eles estão querendo, entendeu? E aí tu enxerga É ali, o às vezes, o terceiro ano Grêmio. deles na Série B, né? É o terceiro ano. Né? E eu acredito que se o Ronaldo não comprasse, eu acho que eles poderiam ficar mais um ano. Sim, isso até que ia comentar, Éder. Justamente isso aí. Tipo, na questão que como mudou o time do Cruzeiro depois que foi comprado, né? Como mudou, né? A esperança, a expectativa, a vontade, né? Sim. Como mudou o time, né? Cara, o Cruzeiro eu vi 2012, 2013 ele ser campeão disparado, né, no Brasileirão. Ninguém pegou 2 anos seguidos. Ninguém pegou esses caras. Né? Sim. Ou foi 2013, 2014, agora não lembro, mas foi 2 anos seguidos que eles 13, ganharam o 13, Brasileirão. 13 e 14. Hã? 13 e 14, 13 e né? 14. Os caras dispararam. Maior pontuação aí da era ponto corrido. Ah, os, Sim. caras empataram com a gente e passaram, né? Títulos de Copa do Brasil. Os caras são hexa, né, cara? Sim. Então tu vê assim, cara, era o maior time de Minas. Hoje eles estão, não tem nem comparação com o Atlético Mineiro, né? Hoje o Atlético Mineiro, Hoje são maior em títulos, né? Mas em clube, sim. é, Não, agora em aspecto depois dessa daí, de, né, cara, de eles vão time, ter no que se caso, esforçar né? muito para retomar o patamar que eles estavam, né? Ricardo, acredito até que nós, né? Acredito até que nós vamos subir, nós vamos ter uma base para jogar o ano que vem, mas é uma realidade, né? Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho para criar uma identidade de novo. Eu acredito, Sim. porque a não ser que o próximo presidente faça umas loucuras, né? Não, a Sim. gente vai agora, esse ano a gente já vai disputar título, mas eu acredito Uhum. que não seja assim, né? Não é assim que o Eu torcedor acho que quer passa por isso, né? reformulação, né? Isso passa por reformulação. E o próximo presidente vai lá, Exatamente. vai olhar, vai ver o que tem, vai ver o que deixou, o que não deixou. E eu acredito que o Grêmio precisa de umas 7 contratações ali, né? Uhum. Para Eu vejo fazer para fazer um time, né? isso, eu vejo que o Grêmio sobe com 6, 7 desse elenco que tem aí. 6, 7 se salvam desse elenco, não são Sim, muitos. Né? A não nossa são muitos, base, não. ela tá meio que esquecida. Né? Já faz aí uns 2, 3 anos. A base a gente colhe ela, todos esses frutos que nós colhemos aí da base, eles vieram de muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás eles vieram. Então a gente colheu e a gente Sim. parou de trabalhar a base, né? A gente parou de trabalhar 2, 3 anos, tanto é que a gente está com poucas revelações na base, se tu olhar agora. A gente não tem nada pro ano que vem. Nenhum cara assim, ó, esse cara aqui vai dar bom. A gente tem o Pedro Lucas,
né? Que a gente não sabe, Que não. mas para ter um Pedro Lucas, vamos dizer assim, que seja de fato um jogador promessa, nós temos que gerar 10 Pedro Lucas, né? Nós temos que gerar 10 Pedro Lucas, e a gente só tem um. Tu entende? Então, assim, cara, eu não vejo como promissor a base nesse momento. Né? Espero muito que o próximo Sim. presidente ele foque de novo nisso, porque é o que nos dá sustentação, né? A base é o que nos dá sustentação. Dinheiro, financeiro, títulos, né? A gente sempre tem que contar com a base para títulos, para finanças, né? Então, isso é importante. É aquele velha situação, né? O clube, para se manter, pelo menos um jogador por ano, ele precisa vender, né? Mas só que esse ano não tem, a gente não pode, né, opinião, a gente não poderia olhar muito para a base, porque daqui a pouco a gente poderia até queimar alguém promissor, né? O que foi a revelação e foi o Bitelo. O Bitelo é o Sim, da nós base, temos e os outros que isso. foram entrando ainda são promissor, né? O Gabriel Silva, que deu uma arriscada no começo e já deu uma apagada. Aí tem Sim, o Emerson, que ainda sim. não deu aquela. Nós, Aí quem mais? nós temos Natan é um bom na base zagueiro. hoje, que ainda não subiu para o titular, para o time titular, eu tenho Curitibano, acho que é, né? É o cara do meio lá, né? O Curitibano, Curitibano, acho que é, né? Ou Cuiabano, Cuiabano. não lembro agora o nome dele. Mas O Cuiabano, é o lateral cara que está esquerdo. estourando na base hoje, né? É o único, né, que a gente tem, assim, que está lá, né? Que está jogando lá. Sim. Então eu acho que esse ano aí é o momento de teria que ter gente mais cascudo, porque daqui a pouco tu bota alguém que possa queimar, porque o ano passado, não sei se tu recorda, o ano passado, quando o Grêmio começou ali a gente viu que no começo ali começou a dar uma desgrangolada, tava jogando ali o Fernando Henrique e o Bob Sim, mas eu não me lembro se tinha um outro volante jogando junto com o Fernando Henrique, que não era um dos cascudos. Sim, Era. E aí, o que o o Filipão fez? O Filipão, eu não vou queimar os guri. Ele foi lá e sim, tirou os guri, porque aí é aí que às vezes a torcida pega, mas o Filipão vai queimar. Não. Se ele continuar botando os guri, ele vai queimar os guri. Porque os guri pode ser sim. rebaixado e pode ficar marcado. Isso aí, isso aí Exatamente. ele soube enxergar e olhar, né? Aí ele botou os cascudos, não. Sim, Se tiver que cair, vai cair com os cascudos. Não vai queimar sim. o patrimônio da base, né? Do clube. Tira os guri Sim. fora e os guri vão Ah, entrando com certeza, mas é a mesma coisa hoje, né? A mesma coisa para. hoje, eu também digo exatamente a mesma coisa hoje. A gente não pode pegar e tentar queimar os piá hoje também, né? Não dá para botar eles ali e tal. Eu confio muito na base, mas a gente tem que olhar sempre. Eu sempre olho, acompanho a Copinha, acompanho eles, né? Para saber se tem alguém lá que tem chance de subir, né? A gente via Bitelo, a gente via já o Pedro Lucas, já no passado, a gente já via essas promessas, assim, a gente já via, né, diferenciados, né, que eram pessoas diferenciadas, jogadores diferenciados. Mas é como tu falou, como é que a gente vai botar os guris numa responsabilidade, né? A gente tinha ali no meio, ano passado, a gente tinha o Lucas Silva, o Tassiano jogou também, a gente tinha aquele outro O Tassiano Jean-Pierre no meio jogou um pouco. também, Jean-Pierre também, Jean-Pierre foi uma queima gigantesca, né? Uma queima de um jogador excelentíssimo, né? Poderia ter rendido muito para nós. E a gente queimou esse cara, né? Tá queimado no mercado inteiro. Né? Sim. Não consegue jogar no Havaí, né? Reserva, né? Do Havaí, né? O Jean-Pierre. É. Uh,
tipo, às vezes, né? Às vezes joga bem num time e não joga bem no outro. Então, Complicado. O meu tem eu uns não sei recados porque, aqui. cara, bola ele tem, a gente viu ele jogar bola, né? A gente viu ele jogar bola, né? Sim. Sim, a gente viu ele em 2020 até. Se tu vai, de repente não concorde, cara, mas que nem assim, ó, 2020, pouco antes da pandemia, né? É, tá me escutando, Ricardo? Ah, tá. Tô escutando. Deu uma travadinha aí. O Deu. Jean-Pierre Deu uma se travadinha, mas tô machuca escutando, sim. naquele jogo ante o Flamengo, né? Se machuca naquele jogo ante o Flamengo, certo? Sim, Aí ele não joga, o Grêmio joga sem meia, tem o jogo da Arena, que, vamos combinar, poderia ter sido um balaio pro Flamengo também. Aí vai lá sim. pro Rio, o Flamengo toca 5, o Grêmio joga sem meia, Ah, certo? Não foi, de repente, poderia jogar com meia, poderia ter perdido também. Aí o ano sim, vira, o Grêmio, ó, o Renato, ó, preciso de reforço. Vai lá, contrata o Caio Henrique, certo? Baita lateral esquerdo. Aí vem, contrata o Thiago Neves, o sim. meia, que o Grêmio Imagina. não tinha. Só que o Jean-Pierre volta, entendeu? O Jean-Pierre volta, 20 anos, né? O que o Renato vai fazer? Vai botar o Thiago Neves com 35 ou vai botar o Jean-Pierre com 20? Sim, Que no momento estava dando uma. Era uma promessa, aquela promessa que o Grêmio queria, né? com Só certeza. que, Imagina, às vezes, revelar tu um pode, que nem 10, né? eu voltar a falar. De repente, tu pode concordar ou não concordar comigo. Às vezes, mas, pá, eu defendo o Thiago Neves. Eu não defendo. Só que é o seguinte, ó. Se tu analisar comigo a situação do Thiago Neves, uh, ele chega no Grêmio, 35 anos, só que é um cara que ele precisa jogar. É um cara que ele precisa estar. Aí o Renato botava ele 15 minutos, 10 minutos. Quando ele ia esquentar, pô, né? Sim, O negócio dele ter saído do Grêmio até não foi porque ele não jogou, foi por uma situação de contrato, né? O contrato dele foi feito de uma forma lá que depois foram ver que não dava. Mas só sim. que aí ele jogou um jogo de titular contra o Sport, que foi mal, né? Aí pô, o cara joga um jogo e vai mal. E a torcida, Uhum, né? sim. Foi E, culpa do e a gente cara. O conhecia, cara né, veio a qualidade do faz... Thiago Neves no Cruzeiro, né? Jogou muito no Cruzeiro. Jogou muita bola. Só que é um cara A que gente é sabia um da cara que qualidade dele. precisava jogar, né? O cara que precisava, porque explosão, tinha uma idade Sim, mais avançada, e aí o Grêmio, não, como é exato. que tu vai tirar o Jean-Pierre, que tava É, numa explosão maior? Aí sim. saiu Fica num fora, dilema, né? né? Fica num dilema, né? Tu tem o cara aqui, que o cara Exatamente, conhece a qualidade dele, mas não tem ainda ritmo. E tu tem um outro cara aqui que é novo, é jovem, da base, a promessa precisa jogar, daqui a pouco exatamente, a gente vende ele. exatamente, mais ou menos É, assim. Aí tu, não, o Thiago Neves teve culpa. O cara não teve culpa. sim. Foi uma outra situação a saída dele. Mas tem gente que nem o ano passado. Ano passado o Grêmio traz o Douglas Costa, Aham. né? O Douglas Costa E vai ser todo o mundo cara. concordou. É isso aí que eu tô te falando. Tipo assim, ó, é que nem tu vai concordar. Tu teve culpa na contratação do Douglas Costa. Com Tu teve certeza. culpa. Eu tive culpa. Todo Sim. mundo teve Todo mundo culpa. apoiou. O presidente, todo mundo apoiou. Mas se o Grêmio, se o Quem é que não quer presidente o Douglas Costa no não. time? O cara vindo do Bayern, Juan, Exatamente. seleção. Deu errado? Deu errado. Mas Mas tudo todo deu mundo errado ano teve passado, né? culpa. Todo o torcedor do Grêmio, vou dizer assim, eu não queria. Não queria nada. Todo mundo queria. Mas aqui Sim. no Grêmio vai ser diferente.
mesmo sabendo que o cara tinha um histórico de lesões. Mas todo mundo Sim. queria ele no Grêmio. Queria igual. O presidente não queria. Não vamos contratar. Caíram de pau no Muito alto o presidente. Não estou valor, né? defendendo o presidente do Grêmio. Não é Sim, isso. sim. Não é essa situação. Não é defender o presidente. Daqui a pouco o cara. Aí o torcedor faz assim, ó. Não, mas se a gente tirar o Alisson, se a gente tirar o fulano, se a gente tirar o ciclano, dá 1,5 milhão. Não dá para pagar o salário do Douglas Costa. Né? O torcedor fazia cálculo, né? Para contratar Com o certeza, o jogador. torcedor Aí o sempre vai jogador, olhar. assim. O torcedor vai aqui, ó. Começa a Exatamente. fazer, né? Tipo assim, ó, Exatamente. tira um, dois, Deu não errado. importa quem seja, Isso, e não traz o importa quem Douglas seja. Costa. Contrata o cara. Exatamente, eu quero o cara no Grêmio. Eu queria Não muito importa, Douglas não Costa no importa Grêmio. como. Claro, eu também Mas queria que daí ele tipo, ele voasse. pega um ano ruim do Grêmio. Pega um ano ruim do Grêmio. Claro que tem erros dele também. Tem alguns erros dele também. Aí Claro, culmina claro, tudo claro. isso com o Só rebaixamento. que, O cara é mercenário. O cara é mercenário. só que eu acredito ainda que os erros dele. Travou. Não te ouvi. Oh, deu uma travada. Só que eu acredito que os erros dele, ele não é totalmente culpa, assim, porque daqui a pouco, assim, ó, o que veio à tona foi as situações do casamento, né? O cara vai casar, toda hora casando. Sim. Só que se tem uma outra situação. Tu marca um casamento, como é que tu vai desmarcar? Só que ficou Sim. muita festa, muito casamento, muito. Vou casar de novo, vai casar de novo, vai casar. Ficou muito corriqueiro aquilo ali, né? Aham. Mas. Eu também, tipo assim, que Enfim, nem eu disse, tipo, foi o erro dele, né? Que ele cometeu nisso aí. Tipo, ele poderia, daqui a pouco, tipo, nós estamos num momento difícil, mas tu sabe que não é fácil de remarcar casamento, né? Então, tipo, foi o erro dele, né? mas, cara, não foi só esse erro aí que culminou no rebaixamento. Não foi isso aí, cara. A gente sabe que tem um monte de erro. Erros internos, muitos erros internos, né? Bah, eu Questão. Éder, sempre digo que o Romildo, ele é um excelente gestor financeiro, ele entende tudo de Gestor. finança, por isso, por esse detalhe que ele não queria ele não gostaria do, do, do Douglas Costa, né? Por esse detalhe, porque tinha times oferecendo para ele 2 milhões, né? Era o salário dele, ele queria 2 milhões. Ele baixou para 1,2 milhão, não lembro. Ele acabou baixando para 1,2 milhão. Então, tipo, foi um bom valor. Ele perdeu um bom valor aí dentro desse tempo para poder jogar no Grêmio. Então, Sim, o para poder presidente fez estar uma no escolha Grêmio, né? dizendo: eu não quero por causa do valor, não por causa do futebol, né? Mas a torcida também, a torcida pediu, a torcida foi atrás. Sim. Tipo, cara, teve investidor que veio, metade do salário eu pago e tal. Então, tipo, a torcida queria um cara de nome, um cara forte aqui no Sul, né? E o cara fez, o presidente foi lá e se esforçou e fez. Não pode, que a gente falou, não estou defendendo o Romildo, mas foi o que aconteceu, isso foi o fato, né? Claro. No... Quando a torcida também nessa de não querer também querer o Rafael Carioca e não querer o Thiago Santos, Uhum. foi complicado também. Não, agora vamos montar um super Grêmio, um super. Uhum. Sim, é sempre assim, ó. Aí foi. Tu ganha os campeonatos, né? Nós ganhamos lá a Copa do Brasil não era 5 milhões, gente, nosso elenco. Aí a Libertadores foi com 7. Depois a gente não ganhou mais nada de relevância e só foi aumentando esses valores aí.
Só foi aumentando, chegando em 15 milhões, imagina, cara, o elenco mais caro do Brasil, tirando o Flamengo, né? É o elenco mais caro do Brasil. Mas uma coisa que era natural, né? Eu acho que essa situação de começar é natural, que tu vá ali, que daqui a pouco os jogadores ficam muito tempo no clube, que é o caso que os mais antigos ali, que é o caso do Jeromel e do Kahneman, ficar Sim, muito, muito tempo no clube, são jogadores que são campeões, né? Então é sim, natural que sim, se sim, sim. tu, de repente, não se desfazer, o salário tu vai ter que aumentar. Isso aí Com é certeza. fato, né? E Sim, são, eu acho que, hoje os que mais ganham, né? sim, sim, Aqui sim. até Hoje uma são os maiores salários, situação, né? São quase 1 milhão cada hoje está um. uma situação que o Kahneman tá praticamente sem contrato. Que se quiser pode assinar um pré-contrato com outro clube, entende? Sim, E o Jeromel ainda tinha uma cláusula de automática, né? Mas o Kahneman sim, o Jeromel, sim. é, É. o, O Jeromel, eles é uma. refizeram, acho que mais. Você vai se aposentar aí. Eu acho que os dois se aposentam aí, né? Acredito, né? Até porque o Kahneman O se identifica Kahneman muito com aqui, né? tem 30 anos, né? O Jeromel Isso, acho que tem vai bastante fazer tempo trinta e ainda. sete O Então, Jeromel fez 36, né? O Jeromel fez 36 fez esse trinta e ano. seis É, ele é É, 86 também. Então ele fez 36 esse ano aí. Então o Jeromel joga mais 1, 2 anos aí. Né? O Jeromel se cuida bastante joga, também, joga. então. Sim. Agora, para mim, a contratação ali da Série B é um dos melhores ali da contratação ali foi o Nicolas e o Bruno Alves, né? O Bruno Alves, acho que para mim ainda é bom zagueiro, né? Sim, sim, Só que tá ele. fazendo um. Bom campeonato, Tá né? dando conta junto com o Jeromel, né? Enquanto o Kahneman não volta, né? É um zagueiro que a gente sabe que É, assim que o Kahneman voltar, ele dá conta do recado, né? Caso eu precisar entrar, né? sim. Ele joga muito a sombra, né? Como é que eu digo assim a sombra? Ele não pode errar, né? Não pode errar porque tem o Kahneman ali. Então a torcida pode pegar muito no pé, né? Sim, sim, te Pela entendi. situação de Entendi. É uma ele boa não. visão mesmo, uma boa visão, de fato, é. Ele tem que se esforçar É, mais do que o normal, né? Ele não é o líder da zaga, né? Tem não, outros líderes, né? ele Então não ele tem é. que. Exatamente. Ele tá ali porque, tipo assim, ó. Claro, ele não deve pensar assim, eu sou do grupo, eu tô aqui jogando. Mas o, é um pensamento que ele tá aqui, tipo, eu tô aqui porque o Kahneman tá machucado. Porque senão eu estaria no Aham, banco. sim, Então é o pensamento dele que eu não posso errar porque eu jogo a sombra. Eu jogo a sombra do Kahneman que não tá aqui no momento. sim. Mas é um zagueiro É, esforçado, é um zagueiro firme, né? Às vezes dá uma rateada como todo mundo, mas isso aí Mas faz parte, né? não, é, Faz não, parte. não Eu acho que faz parte, né? se a gente tivesse aí, tivesse um zagueiro 100%, né? Nem o Davi Silva, né? O Davi Silva erraria, né? Então, tipo assim, a gente tem zagueiros de seleção, zagueiros top aí que já falharam também, né? A gente não tem Sim, como. sim. Não sei se tu me E o entende ou concorda comigo, mas. claro, entendi. Me ouviu? Me ouviu? Te ouvi, aham. É, E não sei, o, não, não sei se tu e o concorda lateral comigo esquerdo, nesse né? sentido, né? Mas eu acho, acho que, que todos sempre vão dar uma errada, né? Que nem ontem eu estava conversando com o pessoal, né? Não adianta a gente se iludir, achar que a gente vai ganhar todos os jogos até o final do campeonato, né? Não, 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 não. São Não, tem 17, 15 são rodadas 17 ainda, né? jogos invicto, 17 jogos sem perder. Uma hora a gente vai perder também. A gente não pode contar só que
que o Cruzeiro vai perder, né? A gente também vai uma hora dessa. Não, claro. Não, o fato é que faltam 15 rodadas, né? Falta 15 rodadas e com certeza nessas 15 rodadas a gente vai perder. Isso aí não seria normal, não, mas todo mundo quer que o Grêmio atropele todo mundo, mas Com isso aí não certeza. vai acontecer, né? A nossa ideia é que a gente vai atropelar todo mundo. A nossa ideia era quando começou contra a Ponte Preta lá, pá, agora Lucas Silva vai acertar o pênalti. Errou. Patamos. Sim. Não foi, né? Mas os jogos aí que a gente precisa ganhar, que eu vejo, que a gente precisa ganhar são os jogos aí contra os grandes, né? Que agora é contra o Cruzeiro, né? Dia 21 contra o Cruzeiro. Depois a gente tem contra o Vasco e contra o Bahia. E o Sport. Todos esses jogos são em casa. Todos esses jogos são aqui na Arena. Então, a gente precisa, esses jogos a gente precisa tirar os pontos. A gente precisa fazer esses pontos aí. Né? Esses 12 pontos aí. Fazer o dever de casa, né? Eu acho que é obrigação nossa, porque a Arena vai estar cheia nesses dias aí. Então, nós precisamos fazer. Vai estar lotada. Fora de casa, a gente sabe que a gente pode empatar, talvez até perder, né? O Guarani ganhou do Cruzeiro, né? O Guarani que vai ser rebaixado ganhou do Cruzeiro. Então a gente tem que entender isso. Daqui a pouco, um jogo ou outro fora de casa, a gente vai falhar, né? Ontem o Londrina quase fez o crime com o Cruzeiro. Pá, tava bonito ontem a rodada, né? Tava bonita a rodada ontem. Faltou pouco para ficar bela rodada, né? Mas Tu chegou a ver o jogo do Cruzeiro ontem ou não? Não, eu não vi. Na real, eu trabalhei ontem, né? Tava de escala ontem no serviço de noite. Cara, o Cruzeiro tava perdendo até os 39 minutos do segundo, né? Isso eu vi. O Cruzeiro tava perdendo. Isso eu vi. Nós tava fazendo a live ontem pós-jogo, né? E meio que bicando o jogo, né? Tá. Daqui a pouco, tipo, o Cruzeiro empatou, 39. Empatou, tá. Tava bom, né? Tá, tranquilo. Aí daqui a pouco, o juiz dá 4 minutos de acréscimo. Os 49 e 10 segundos, já tinha passado, já era pra ter apitado no final do jogo. Os caras me fazem o gol, né, meu? Deu rebuliço lá, né? Deu treta. Puxa deu vida. treta lá, né? Velho, mas, enfim, né? Por pouco, né? Foi por pouco que a gente não termina essa rodada bem, porque se a gente ganha essa próxima rodada aí, eu acho que é contra o CRB, né? Isso, é CRB, né? CRB. E eles empatam de novo, vamos dizer assim, cara, nós chegamos para comer eles aqui dentro da arena, né? Daí nós vamos fungar no cangote deles, mas agora não dá mais, né? A não ser que eles percam essa fomos a 43 e eles estão a 52, né? 52, né? 52. 9 pontos, né? Se eles tivessem empatado ontem, era 7, né? 7, 9, 7 para 9. Era 7 pontos, né? Imagina, né? Cara, mas agora sim, ó, que eu vejo na reta final, nem sempre a gente estava frisando ali que o Grêmio, desde o começo, tinha que focar pelo título. Nessa reta aí, estando em segundo, acho que a gente tem agora tem que pensar em somar ponto o mais rápido possível e subir. Agora é pensar no acesso. Pensar no acesso. Claro, a gente não quer, o Grêmio subiu em quarto. Não, a gente já está entre os 4. Se acabasse hoje, a gente estava dentro, Série A, e acabou, Série B, e já era. Agora a gente tem que ajudar o time, torcer para o time. Se vai empatar fora, beleza, somamos mais um ponto. Ganhamos em casa. Fazer a cartilha. Empata fora, ganha em casa. Agora é reta final. Sim. Tem 15 finais. Entendeu? É aquele negócio.
Tu entra no mata-mata, qual é que é a boa? Vai empatar fora, é ótimo resultado. Faz o dever de casa, tá dentro. Sim. Pronto. O Grêmio. Ah, mas a gente sabe que o Grêmio pode ganhar fora. Pode, pode. Mas se a gente empatar fora, ganhar em casa, estamos dentro. Série A Uhum. e já São era. 5 vitórias, né? São 5 vitórias que faltam, teoricamente, 5 a 7 vitórias aí que faltam para a gente decretar Ter o acesso. a nossa subida, né? Essa subida, exatamente. Chegar ali, quando chegar, é claro que cada jogo que vai passando, o teu entusiasmo vai, né, vai ficando eufórico. Ah, tamo chegando lá, estamos chegando. Sim. Agora é torcer É, aí para que o Grêmio faça bons jogos, se ganhar, pelo menos não perca. Pata fora, sim. ganha em casa, tá tudo certo e vamos Eu, subir e o ano que vem com jogar a certeza. primeira Não, acho divisão. que é que eu estava falando, Éder, né? Tipo, eu acho que a nossa estadia na Série B está acabando, né? A gente já tá na Série A, Tá né? Já fazendo hora estamos lá, né? extra. Estamos fazendo hora Nós já extra estamos já lá. na Série B. É? Estamos fazendo hora extra na Série B já. Sim, já estamos, né? Eu quero muito, eu tô torcendo muito pelo título, né? Quero muito o título. É isso que eu quero. Sim. Quero demais o título. Até para, enfim, né? Até para se arriar depois dos moranguetes, né? Mas enfim, né? Enfim, cara, se a gente já conseguir a nossa subida, já está ótimo. E eu É ótimo. vejo, eu vejo que esse momento ele passa, Éder, muito pela, apesar de ser um ano de eleição, né, dentro do Grêmio, ele passa muito pelo planejamento do ano que vem, pro ano que vem. Se de fato nós somos gremistas, o pessoal que está na direção é gremista, de verdade, eles não podem só pensar no deles. Eles têm que pensar, eles precisam pensar no planejamento do ano que vem, deixar alguma coisa certa para o ano que vem, para a próxima gestão, né? Porque o planejamento não passa somente a partir de novembro, né? O planejamento não começa em Sim. novembro, né? O planejamento já começa esse ano, né? A gente começou esse ano planejando subir, então a gente passa por esse detalhe, isso é importante. Eu vejo que essas saídas desses jogadores hoje, sai um para cá, empresta outro para lá, isso vem muito do planejamento já, para não deixar o time endividado para o ano que vem, para a próxima gestão, deixar o clube bem, pelo menos zerado em questão de grana, para que a próxima gestão consiga fazer um excelente trabalho. Eu vejo que já está começando por aí, mas a gente precisa também pensar no time, porque não adianta subir ano que vem e ser medíocre de novo, assim como a gente iniciou esse ano, né? Então passa muito por isso. E eu quero muito que a direção pense nisso também. Esse é um dos pontos que eu tenho batido muito aqui, né? No caso, a gente já viu ontem, até pela entrevista do Denis, que deixou meio no ar, assim. Mas aquele meio no ar que a gente já sabe, né? Que contratações esse ano, eu acho que acredito que não venha mais. Porque pode pintar alguma coisa. Não pode pintar nada. A janela abriu, entendeu? Então não acredito que não venha mais ninguém e saia alguém para livrar a folha, para que a folha Sim. dê uma acalmada até o final do ano, né? Para que a próxima gestão consiga pelo menos fazer um time para o ano que vem. É mais ou menos isso que Uhum. eles vão fazer. Até pela posição que o Grêmio está agora. Se o Grêmio tivesse ali em quinto e sexto, acredito que eles iam ter que meter a mão no bolso, fazer um empréstimo, sei lá o que eles iam ter que fazer para contratar alguém. Mas o Grêmio estando em segundo ali, não, faltando, tipo assim, o Grêmio está a 4 rodadas, o Grêmio tem que perder 4, o quinto tem que ganhar 4 para o Grêmio. Eu acredito que já era, entendeu? Então a Sim, direção, a sim, sim. direção Nós já vê estamos dessa lá. forma também. A direção enxerga dessa forma também. E já a gente já tá Sim. lá, só que tem que esperar o tempo.
Então, é nisso que a direção pensa. Contratações não vêm mais e saídas podem acontecer para livrar a folha para o ano que vem já. É isso que mais ou menos vai acontecer. É isso aí. Eu dou um salve aqui, né, para a galera aqui que tá acompanhando lá aí do podcast aqui, meu irmão, Renan Padilha, o Ramon, nosso grande amigo aí, Marquinhos também, Ramon. tá junto aí, né? O Ramon até comentou aqui pra gente aqui, que é Lucas Leiva, Vila Sante Vitello, né? O meio-campo ideal na ideia dele. Eu também acredito que seja isso aí. Para mim, eu sempre digo, eu tiro o Campaz, mas o Campaz é moeda de troca, né? Moeda de é a nossa moeda mais forte hoje que a gente tem. Então, para mim, o Roger bota ele jogar por causa disso, né? Porque no final do ano, provavelmente, ou se der tempo ainda esse meio de ano aí, ele vai para os trocos. Uma esperança de venda, né? Salve aí, gurizada. Ele é a moeda mais forte. Ramon, o Marcos, né? Muito obrigado por acompanhar nós aí na live aí de hoje aí. Então tá, Ricardo. Isso aí. Beleza? Muito obrigado aí pela presença. Tamo junto. Agradeço muito aí pelo convite, agradeço bastante aí por essa parceria aí. E bora lá, bora pra frente. Bora lá e rumo à Série A. Quando eu for aí, te aviso pra gente fazer aquela situação lá no podcast. Uma resenha, fazer uma resenha bacana, comer uma carne, ir pra arena, tomar uma cerveja. Ir pra arena, qualquer coisa. É isso aí. De repente, no jogo do acesso aí, a gente faz uma loucura aí, vai aí pro Sul aí. Show de bola, viu? Só um detalhe, Éder. O pessoal confirmou aqui agora para mim, né, tipo, que agora, dia 21, nós vamos, no jogo, no domingo, né, contra o Cruzeiro, que vai fazer de novo o podcast lá direto da Arena, lá. Então, se puder acompanhar também a galera aí, né? Se puder dar uma força para nós também é bacana. Pode deixar participar também, pode, né? Pergunta ali e tal. É bacana sempre a participação, né? Não, pode deixar, sem dúvida nenhuma. Vai participar conosco, com certeza. Com certeza. Tá. Valeu. Certo? Obrigadão aí pela presença. Grande abraço, tudo pessoal. Bom. Valeu. Um abraço. Igualmente. Valeu. Isso aí, galera. Nossa resenha aí, junto com o Ricardo, do podcast Gremistas de Coração. Valeu pela presença de todos aí. Um abraço.